Vamos abrir em Gênesis, capítulo 18, para a gente ver uma outra coisa aqui agora, do Pentateuco, que nos ajuda a alinhar uma perspectiva de coisas que então vai aparecer na Bíblia a partir de agora até o final de Apocalipse, que é uma circunstância que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está interpretando a Bíblia, a gente está analisando a Bíblia, que é a partir da perspectiva da cultura em que a Bíblia foi escrita. Então, por exemplo, nós brasileiros, vamos pegar assim a nossa teologia, que ela é preponderantemente romana por causa dos católicos, alemã por causa dos primeiros reformados e americana por causa daqueles que nos evangelizaram aqui no Brasil. A nossa teologia, ela é essencialmente ocidental, tá? Então, a nossa teologia, ela parte de uma perspectiva do mundo que pega a metade do planeta para o lado esquerdo, tá? A Bíblia, ela foi escrita a partir de uma perspectiva do Meio Oriente. Vamos colocar aqui Médio Oriental. Tá? Não chega ao ponto de ser como o oriental em si, que é o japonês, o chinês, até ali o hindu, mais ou menos, mas é muito diferente da maneira do ocidental de enxergar o mundo e de enxergar as coisas. Então, existem algumas circunstâncias, alguns momentos que a gente vai encontrar algumas palavras que para um grupo elas significam uma coisa e para o outro grupo ela vai significar uma coisa diferente. Quem influenciou a nossa maneira ocidental de pensar originalmente foram os gregos. Então a gente precisa estudar filosofia grega, a gente precisa estudar os pensadores gregos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente tem que estudar o estoicismo, a gente tem que estudar os epicureus, a gente tem que estudar essa galera para a gente tentar entender por que a gente pensa do jeito que a gente pensa. Porque quando os romanos dominaram o mundo, eles impuseram alguma coisa do seu pensamento, mas eles importaram muita coisa do pensamento grego e colocaram sobre como que as pessoas deveriam pensar. Como nós, no mundo ocidental, somos descendentes da forma de pensar dos romanos, muito conceito que a gente tem vem da maneira que os grego-romanos enxergavam o mundo. Só que a Bíblia, ela não teve contato com esse povo aqui. A primeira vez que alguém vai ter contato com esse povo aqui vai ser Paulo, quando ele começa a escrever as suas cartas. Ele vai usar o idioma grego, mas para explicar conceitos que são judaicos. Então a gente tem a cultura hebraica do lado de cá, que é uma outra maneira de ver o mundo, é baseado numa outra filosofia, é baseado numa outra forma de conceituar as palavras, que o Antigo Testamento inteiro é escrito nesse contexto aqui, o Novo, mesmo que uma parte é escrita nesse contexto, é tentando explicar essa realidade aqui. Então, por vezes, quando a gente está traduzindo a Bíblia, está interpretando a Bíblia, a gente se depara com alguns conceitos que às vezes meio que quebram alguns paradigmas na nossa mente. Por exemplo, o conceito de espírito. Espírito. A Bíblia nos diz que Deus é espírito, a Bíblia nos diz que os anjos são espíritos, então todo o mundo espiritual ele está classificado nessa forma aqui. E quando a gente olha para essa palavra espírito, dentro da perspectiva ocidental, é como se eu estivesse fazendo algo que é completamente oposto à matéria. Ou seja, eu tenho o físico, vou trocar a matéria aqui por outra coisa. Vamos chamar de físico. É completamente oposto à compreensão do mundo físico. Então eu teria o mundo físico de um lado e eu teria o mundo espiritual de um outro lado.
tá? Essa é a maneira como os gregos e os romanos enxergam as coisas. É como se eu falasse assim, ó, eu tenho o corpo físico, que seria representado por esse círculo aqui, e eu tenho o corpo espiritual, que seria representado por esse círculo aqui. O conceito básico que a gente tem do espírito é como se ele não conseguisse tocar ou interagir com a matéria. É como se ele atravessasse as coisas. Aquela ideia nossa do Gasparzinho, que ele bebe a água e a água vaza por ele, né? A ideia do fantasma que atravessa as paredes e não consegue pegar as coisas, e você também não consegue pegar o fantasma. Então, a nossa ideia de espírito e físico é essa ideia aqui. Na concepção hebraica, a ideia de espírito e físico é outra. A ideia é o seguinte: você tem o espírito aqui e você tem o físico aqui. O que significa isso? Qual que é a ideia? Não é que são duas coisas completamente diferentes. Significa que a realidade do físico ela é mais limitada do que a realidade do espiritual, de forma que o físico não consegue fazer todas as coisas do espiritual, mas o espiritual consegue fazer todas as coisas do físico. Então, aonde que a gente vai ver isso? São nas manifestações de Deus e dos anjos na Bíblia. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver que ele se manifesta de uma forma que, às vezes, quando a gente olha para a Bíblia com esse conceito aqui, pode gerar na gente uma pequena confusão. Então, olha só o que acontece aqui, um exemplo disso em Gênesis capítulo 18. Olha comigo a partir do versículo 1. Abre sua Bíblia aí comigo e acompanha comigo esse texto para a gente conseguir analisar. Isso é o computador? É normal? Não? Zona torcer. Olha só, a partir do versículo 1. Diz o seguinte, ó. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Olha só o que nós vamos encontrar aqui nessa situação. Se você está me acompanhando com a Bíblia revista e atualizada, você vai perceber que a palavra Senhor aí aparece com todas as letras maiúsculas, tá? É diferente de outra passagem. Olha comigo aqui no versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó. E disse, Senhor meu. Esse Senhor meu do versículo 3 aparece com S maiúsculo e o resto das letras minúscula, tá? Então você vai conseguir acompanhar isso na revista atualizada. Não são todas as versões que vão permitir que você faça esse tipo de comparação. O que significa isso? Quando aparece a palavra Senhor escrita dessa maneira aqui, no hebraico apareceu a palavra Adonai, que significa Senhor ou Senhor meu. Só isso. É uma tradução direta do hebraico para o português. Quando aparece a palavra escrita dessa maneira aqui, com todas as letras maiúsculas, quer dizer que no hebraico apareceu o nome próprio de Deus Pai. Então, assim como o Deus Filho chama Jesus, o Deus Pai, ele tem um nome próprio que a Bíblia que eles tiraram, os judeus tiraram as vogais, eram 4 letras com vogais aqui embaixo, que traduzido para nós ficaria YHWH. Os judeus tiraram as vogais de forma que a gente não consegue pronunciar esse nome mais. Alguns acham que é Yahvé, e aí chama de Javé. Outros acham que ao invés de Javé, Yehová, que é Jeová. Mas todas essas tentativas, elas são, na verdade, tentativas sem fundamento de certeza. Você não pode dizer exatamente. Como a Bíblia não sabe, os tradutores não sabem se é Javé, se é Jeová, se é Yehuá, qual formato deveria ser, qual a pronúncia desse nome, eles vão traduzir por esse jeito de escrever aqui.
tá? Então, Senhor assim é Adonai. Quando escrever assim é porque apareceu o nome próprio de Deus Pai. Então, volta comigo no texto aqui do versículo 1. Apareceu o YHWH, o Jeová, o Javé, tá? Tá falando da pessoa de Deus Pai, Abraão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Então vê que no primeiro momento, quando Abraão olha, ele identifica que são 3 pessoas que têm 2 braços, 2 pernas, dedos nas mãos, dedos nos pés, cabelo, olho, nariz, boca, orelha e etc. É isso que o Abraão está enxergando na frente dele. E aí, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, aí ele usou essa palavra, porque Abraão ainda não sabia o nome próprio de Deus, para ele usar esse formato aqui de nome. Então ele chama ele de Senhor, pronome de tratamento. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegais até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. E olha só então o que vai acontecer aqui. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faz pão assado a borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Olha só o que acontece aqui. Deus, o próprio Pai, junto com 2 anjos. Como é que a gente sabe que são 2 anjos? Se você pular lá para o capítulo 19, no versículo 1, que é a continuação dessa história, você vai ver que está escrito assim, ó: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Então, essa cena, no resto do capítulo 18 e no capítulo 19, a gente descobre que nós temos Deus Pai e 2 anjos junto com ele. Eles aparecem para Abraão, eles sentam num lugar que eles ofereceram, eles lavam os pés, as pessoas, os servos vêm com bacia d'água, coloca debaixo do pé dele, lava os pés dele, ou seja, tocam, mexem neles. Eles são servidos de coalhada, pão, devia ser uma delícia essa comida, novilho, aquela comida do Oriente Médio, bem gostosa, temperadona. Comem aquilo sem vazar por eles, né? Embora os 3 sejam espírito. Então, olha só que coisa interessante. Quando a Bíblia fala a respeito de ser espírito como forma de se definir os seres que não fazem parte daqueles que são nascidos da carne humana, nascidos de Adão e Eva, não necessariamente está falando de fantasma, está falando de algo imaterial, está falando de algo que não tem como pegar, que atravessa, que vaza, ou nada desse jeito, ou nada nesse aspecto. Está falando que são seres que podem fazer tudo o que os seres físicos fazem, representado pela bolinha vermelha aqui, só que eles não têm essas limitações. Então, Deus não tem limitação nenhuma, os anjos não são como Deus, mas também não têm as mesmas limitações que nós, mas tudo o que é possível para um ser físico fazer, o ser espiritual também dá conta de fazer. Então, olha o que a Bíblia apresenta para nós. Ela refuta a ideia ocidental de espírito, ou conceito ocidental de espírito, quando ela vai definir Deus e os anjos como espírito. A gente precisa identificar o que é que os médio-orientais entendiam por essa palavra aqui para fazer a definição. Aí a gente consegue ler textos assim, nós vamos ver que quando a gente chegar em Êxodo, que isso vai ficar mais importante para a gente ter uma compreensão
plena a respeito do que acontece lá, mas tranquilamente um espírito poderia interagir ou pode interagir com o mundo físico nas mesmas qualidades que um corpo físico pode interagir. Deu para entender isso aqui, gente? O pastor Josias ele ouve muitos pregadores dizendo assim, segundo os originais, durante a pregação, ele quer saber se os originais existem ainda ou eles estão falando de heresia, como dizem isso? Existe, e os textos originais, a gente tem eles preservados em manuscritos muito antigos. Quando a gente fala original, a gente não está falando a própria papel que o Paulo escreveu, não é isso que a gente se refere. Esse papel original que ele escreveu, uma carta, ou o rolo de pele de animal que Isaías escreveu sobre ele para escrever o seu livro, esses já não existem mais. Com o passar do tempo, com o uso, isso se perdeu. Só que foram feitas cópias ao longo dos séculos de todo esse material, respeitando literalmente o que estava escrito lá no original, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Foram muitas cópias, o que impede que uma pessoa adultere o texto sem que outras descubram que eles mexeram no texto, já que eu tenho várias cópias. Se uma começa a ficar diferente, eu sei que aquela é falsa e posso rejeitar aquela como texto original. Então, o texto original, ele existe até hoje. O que nós não temos é o material original que os profetas e os apóstolos escreveram neles, propriamente dito. Né? É só você pegar, por exemplo, aqui, ó, essa Bíblia minha, ela tem aproximadamente 15 anos que eu uso essa Bíblia aqui. Ó. Ela já passou por várias reformas. A primeira página dela já é o Gênesis, porque ela foi rasgando com o tempo, de tanto ficar manuseando, mexendo. Tem passagens dela, olha só, capítulo 13 de Gênesis já está cortado aqui, já rasgou um pedaço disso aqui. Com o passar do tempo, isso aqui vai acabar. Então, os textos primeiros que eles escreveram foi acontecendo isso aqui. Só que antes de acabar, eles faziam várias cópias daquilo e reproduziam para poder preservar o texto original. Tranquilo? Beleza. Deu para entender, então, essa questão, a diferença, por exemplo, de espírito na perspectiva hebraica para a perspectiva grega? Muitas vezes a gente estuda, isso é uma das coisas que a gente vai fazer ao longo do nosso curso de teologia aqui. A gente tem as matérias de teologia sistemática, que a gente vai estudar normalmente, porque faz parte do currículo de qualquer curso de teologia. Só que as teologias sistemáticas nossas, elas são escritas, foram escritas e construídas a partir de uma visão ocidental da Bíblia. Então, o que nós vamos fazer algumas vezes no nosso curso? Nós vamos ter a teologia sistemática, conforme ela é, mas a gente vai ter, em alguns momentos, quando ela destoa da perspectiva do Oriente Médio, da visão médio-oriental da passagem, nós vamos ter a perspectiva deles também, para a gente poder fazer uma comparação em como que pessoas com a mentalidade de quem escreveu a Bíblia pensa e como que pessoas com a nossa mentalidade ocidental pensa, para a gente poder então fazer essa comparação. Tranquilo? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.